A cidade de Carmo do Rio Claro, no sul de Minas Gerais, tem adotado estratégia diferente no enfrentamento da pandemia. O município decidiu não fechar o comércio. E nós conversaremos agora com o prefeito da cidade, Felipe Cardoso Cariello, que está conosco aqui no programa. Tudo bem, prefeito? Bom dia, boa tarde, aliás, boa noite para você. O pessoal conversou aqui comigo, até me confundi, prefeito. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, uma satisfação estar com vocês e dizer que a gente tem um carinho muito grande pelo programa Pingo nos Is e por toda a equipe da Jovem Pan. Ô prefeito, desde quando o senhor tomou essa decisão? Não sei se o senhor chegou ao cargo agora na virada de ano ou se o senhor já comandava a cidade desde o começo da pandemia, e quando a gente fala em não fechamento, o que na prática está aberto aí na cidade? Eu sou há 12 anos vereador, na verdade 2 mandatos, de 4 anos cada 8 anos, e acompanhei o mandato do meu irmão Lucas Cariello como vereador. Portanto, 12 anos na vida pública, acompanhei de perto no ano passado tudo que aconteceu e fiz várias críticas às decisões. O ano passado é um ano de eleições em que os gestores, e aqui no Carmo não foi diferente, tomaram decisões exclusivamente para agradar o público e não porque aquilo que efetivamente ia resolver o problema da população. Então, aqui no Carmo nós não fechamos loja nenhuma, nós restringimos o funcionamento dos bares até às 6 horas, hoje eles estão funcionando até às 23, porque a gente já conseguiu resultados positivos, e a gente atacou o verdadeiro problema, que são as aglomerações. É festa de final de semana, é festa em rancho na zona rural, é a área de recreação que aglomera muita gente, é o ocupamento, a ocupação de espaço público sem o devido controle. Então agimos dessa forma. E, concomitante com isso, um trabalho muito pesado de conscientização da população. Com isso, a gente conseguiu reduzir drasticamente os números de contaminação sem fechar comércio. Então, a loja de roupa continua aberta, a loja que conserta celular continua aberta, que vende celular, o escritório de contabilidade, de advocacia, a papelaria, tudo continuou aberto. E nós, estatisticamente, mostramos que o lockdown não resolve. Porque quando tem lockdown, e foi minha grande crítica no ano passado, se fecham os comércios que dão menos aglomeração, e os de primeira necessidade, que você não pode fechar, como supermercados e bancos, continuam funcionando. Então, não tem muito sentido nisso. E a gente não pode realmente fechar o supermercado, da primeira necessidade. Então, se eu não posso fechar o local que mais tem acesso de pessoas, eu vou fechar a lojinha que recebe, às vezes, uma pessoa a cada 15 minutos, uma pessoa a cada meia hora. Não faz sentido isso. E provamos, saímos de 82 casos ativos, proporcionalmente ao nosso número de habitantes, que são 20 mil habitantes, é muito, demais, e passamos agora, no dia de hoje, com 11 apenas casos ativos. Augusto. E quanto às escolas, qual é a política que o senhor tem adotado? Augusto, eu sou um grande admirador do seu trabalho e com relação à escola, como nós não tínhamos as escolas abertas, a aula voltou dia 4 de março, ela voltou de forma virtual, mas nós já estamos com um plano pedagógico para, na sequência, já reabrir escolas. A gente voltou recentemente, estão com alguns dias, mas eu defendo a reabertura das escolas. Tem aluno precisando de atendimento psicológico, porque tá muito, não tem, até o ser humano, até o adulto, né, está com problema psicológico, síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão por conta dessa pandemia. As nossas crianças sofrem ainda mais. Além disso, perdem a falta de uma aula mais presencial, mais importante. Então, estão estudando em forma de rodízio, em forma de bolha, com distanciamento, mas vamos inserir o retorno das aulas presenciais também. Fiuza. Prefeito, as atividades que foram mantidas em funcionamento, elas têm condições especiais de funcionamento, tipo número máximo de pessoas por estabelecimento, percentual, tempo de permanência? Existe um código de regras para o funcionamento da sociedade, das atividades que podem funcionar nesse momento? Todas. Nós criamos protocolos individuais para cada atividade, justamente para que a gente, de uma forma consciente, não tivesse que fechar, porque fechar não resolve. Então, o comércio tem que ter o álcool em gel, tem que ter o distanciamento, todos têm que estar de máscara,
O supermercado e o banco e a lotérica, que gera aglomerações, gera filas na porta, ele tem que ter a figura do desaglomerador, que é um funcionário que tem que ir lá a todo momento desaglomerar aquela fila, deixar o distanciamento, as pessoas entram, tem que ter aquele borrifamento do álcool em gel na mão, e nós temos uma figura muito importante, que foi as monitoras de fiscalização. O município do Carmo não conseguia contratar pessoas no início do ano. Demora muito tempo, a burocracia é muito grande. Então, a gente fez uma parceria com uma creche que é mantida pelo poder público, mas que estava fechada, justamente por causa da pandemia, e todas as professoras e monitoras passaram a ser monitoras de fiscalização, com colete, com identificação, percorrem todo o município, orientando a população e o comércio. E aquele comerciante específico, que não obedece às regras e, portanto, causa a condição de disseminar a doença, ele sim, individualmente, é penalizado. E quando a gente aí a penalidade vai de 3 dias a 15 dias até 30 dias de suspensão de funcionamento. Essa suspensão de funcionamento reverbera no município inteiro como uma punição que é aplicada de forma imediata e alerta todos os outros comércios de que realmente está havendo fiscalização e que, se não houver o respeito às regras, aquele comércio individual que não respeita é penalizado. Isso deu muito certo. A população inteira e o comércio inteiro abraçou a causa, está respeitando, e a gente está conseguindo diminuir drasticamente as internações. Tínhamos 11 no pico, agora temos apenas uma, e tínhamos 84 casos ativos, agora temos apenas 11. Chegamos ontem com 5 casos ativos. Então, os números falam por si só. Zé Maria. Pois é, prefeito, eu também sou mineiro, só que eu sou lá do Vale do Jequitinhonha, a Minas lá de cima. Eu conheço Carmo, o Carmo fica às margens da Lagoa de Furnas, né, que é uma lagoa muito bonita. Eu queria dizer o seguinte, eu falava aqui que é preciso uma liderança para convencer a população. Nas minhas entrevistas e conversas por aqui, eu cheguei à conclusão de que depende fundamentalmente de um líder e da população acreditar no que a pessoa está pregando e está exigindo. Não é mais ou menos isso? Quer dizer, não é preciso esse apoio da população para qualquer atitude dar certo? Com certeza, a gente não tem condição. Eu tenho uma cidade de 20 mil habitantes, talvez seja um bairro de São Paulo, como Saúde ou Vila Madalena, enfim, talvez esses bairros de São Paulo sejam até maior que o próprio município de Carmo do Rio Claro. Concomitante com todas essas ações, eu fui quase que diariamente nas rádios, fiz lives, transmissões ao vivo através das redes sociais, campanha de conscientização, fui em vários locais pedindo que as pessoas respeitassem a regra. E a gente fez até um cartaz, pediu que fosse colocado um cartaz que escrevia assim: colabore, senão esse comércio pode fechar. Então a população comprou essa ideia e eu mesmo passei a usar todos os momentos máscara e sempre dando exemplo. A gente não está negando a doença. Só que fazer o lockdown não resolve o problema e traz miséria. Eu tenho várias pessoas em Carmo do Rio Claro que dependem de assistente de cesta básica, que dependem de um tratamento no SUS, e o município não dá conta de atender todo mundo. E se a gente fechar o comércio, mais pessoas vão precisar de assistência social e mais pessoas vão precisar do SUS, porque aqueles que conseguiam pagar um tratamento particular vão passar a não conseguir pagar mais. Ou seja, a gente vai criar um grande problema e sem resolver o problema da pandemia. Quando eu vejo isso, o pessoal falando de lockdown, eu vejo até como uma forma assim... Eu acredito que foi um efeito manada. No momento de política, no momento de eleição, as pessoas foram tomando decisões e outros líderes, né, foram seguindo essas decisões e foram replicando. Quando entrei na prefeitura, eu vi o que aconteceu antes de fechar o comércio de Carmo do Rio Claro no ano passado, em que eu não era prefeito. Qual que foi o resultado posterior? Aonde foi o foco de disseminação da doença? Buscamos saber os bairros, os locais. A gente percebeu que o comércio varejista, em especial, não é o causador da disseminação da doença. Então precisou da gente, lógico, convidar a Câmara de Vereadores, a Associação Comercial, a Polícia Militar, todos os atores do município, Ministério Público, e fazer essas campanhas de conscientização. A população abraçou a causa e, com isso, concomitante às ações de fiscalização do município,
com o apoio da Polícia Militar também, nós conseguimos diminuir drasticamente. Vários dias a gente teve 0 casos. A gente tinha média de casos 17, chegamos a ter 17 casos no dia. Para um município do nosso tamanho é muito. E aí a gente teve vários dias com 0 casos, por exemplo. E o que nós fizemos? A gente foi onde tem o foco da aglomeração. A festa clandestina, o aluguel do rancho, a ocupação da praça pública. A gente foi com a polícia, foi com os fiscais, fechamos casa noturna, fechamos festas, e aí conseguimos o resultado positivo. É lá que dá aglomeração. Não adianta fechar o comércio varejista e no final de semana tem um baile funk, tem um forró, tem um show sertanejo e todo mundo se aglomerar de forma pública, em evento público ou em evento privado na sua própria casa. Então, até dentro das casas, também não é permitido aqui que tenha uma festa com mais de 10 pessoas, por exemplo, uma reunião com mais de 10 pessoas. A gente imagina que esse número já é da convivência da pessoa, você já tem convívio com 5 a 10 pessoas. Então, seria razoável deixar que essas pessoas se reúnam no final de semana, até para que a gente consiga manter a nossa sanidade mental. Passou disso, vira festa, e aí o poder público age. Mas a gente tem que ser sensato, não é nem negar a doença, mas também não tomar medidas que não resolvem. Perfeito, nós ouvimos aqui então o prefeito de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, Felipe Cardoso Cariello. Obrigado pela entrevista, prefeito. Uma boa noite, um ótimo final de semana por aí. Agradeço, só queria deixar para todos os governadores e prefeitos que conhecessem o caso de Carmo do Rio Claro. A gente mostra o que a gente fez e prova por A mais B que o lockdown não resolve o problema e traz miséria e causa tantos outros problemas. Estou aberto aqui para receber qualquer prefeito, governador e até o nosso querido presidente da República. Um grande abraço. Perfeito, obrigado, prefeito. E aí, Augusto, o que achou dessa experiência? Pronto. O nosso Cleiton Ubinha, nosso chefe geral aqui, trouxe o que ilustra o que a gente diz. Carmo do Rio Claro está de parabéns pelo prefeito que elegeu e o prefeito está de parabéns pelo que vem fazendo. Simples assim. Ele tem liderança, ele trabalha pelo convencimento. As coisas só funcionam quando um líder, ele realmente lidera, ele não impõe. Ele vai tomando medidas aí para melhorar o distanciamento. Constatou que o comércio não é um fator de propagação da pandemia, com medidas preventivas, como as que ele tomou. Está se preparando para abrir as escolas, ele assumiu agora, né? Esse é o primeiro mandato. Era vereador, agora Perigo prefeito. é o prefeito em segundo mandato, né? Porque esse já está... À vontade. Não será... ele faz o que quer, ele gosta de mostrar aí que é o Deus da cidade. Ele vai conhecer o inferno na próxima, não tem problema. O prefeito de Carmo do Rio Claro, ele dá com simplicidade, ele mostra como se faz com uma cidade de 20 mil, que é 20 mil habitantes, que é um microcosmo que serve para qualquer capital e qualquer cidade do mundo. O bom exemplo aí começa pelo governador Romeu Zema. Ele permite que os prefeitos decidam. E os prefeitos que têm bom senso deveriam fazer o que faz o nosso prefeito, que acabamos de entrevistar. Agora, o que fazem os prefeitos do interior de São Paulo? Toque de recolher. Tem cidade ali que se você passar a 20 km por hora, você nem nota que existe, perto de Taquaritinga. E toque de recolher. Como se o vírus, eu escrevi outro dia isso aí, como se o vírus, a exemplo dos vampiros de cinema, o vírus chinês nasceu numa sopa de morcego, deve ser essa a razão da confusão. Os prefeitos e governadores agem como se o vírus chinês, como vampiro de cinema, ele só agisse na madrugada. Você, Fiuza, em 1 minuto, suas impressões aí sobre o caso de Carmo do Rio Claro, que acabamos de trazer. Eu também queria destacar o nosso editor-chefe Cleiton Ubinha, que é realmente um profissional atento ao cenário brasileiro e mundial, né? Isso é muito importante. E, Vitor, muito rapidamente dizer o seguinte: é um microcosmo, mas é uma experiência altamente pedagógica. Por quê? Porque ele tem diretrizes claras, ele ele identificou que a questão da aglomeração até naquele microcosmo seria complicada e estava sendo. Ele adotou medidas que ele conta, inclusive, com
monitores voluntários para desaglomerar e ele tem resultado. Ele mostra, nesta escala menor, mas lá tem Covid. E lá tem menos Covid com o funcionamento que ele estabeleceu, que é o contrário dessa diretriz falsa que estão usando. Tranca todo mundo, piora. Tranca todo mundo, piora. Aglomera em algum lugar. Aglomera em casa, na periferia. Então tá aí, o prefeito Felipe Cariello, de Carmo do Rio Claro, em Minas, como bem destacou Augusto também, dentro de um governo democrático do Romeu Zema, que não foi lá fazer espetáculo e tentar constranger o plano local. E você, Zé, o que achou? Um minutinho também. Olha, fica muito claro aí, é evidente que se trata aí de um pedaço do Brasil, mas assim, com todas as características que podem ser usadas para um estado, para um município maior ou para o país. O que é preciso convencer a população, é preciso liderança e é preciso entender o problema. E o prefeito entendeu realmente qual é a origem. Lá, por exemplo, cidade de 21 mil habitantes, não tem transporte coletivo, ninguém entra em ônibus, metrô, um pedaço a menos. Aí ele identificou que se trata das baladas, festas noturnas, churrascos e tal, e que agora é que estão pegando os mais jovens, né? Então é isso, é convencer. Quando precisa usar força, quando precisa obrigar, aí, meu amigo, já perdeu a batalha. Mas eu continuo achando que é preciso uma autoridade nacional, um grupo nacional para definir ali regras básicas. Este não é um vírus brasileiro e diante de experiências internacionais, essas experiências devem ser passadas aos municípios brasileiros.